Olá, turma. Meu nome é Daniel Ferreira e estou aqui para apresentar meu seminário sobre Cantor e as dimensões do infinito. Então, eu gostaria de iniciar falando sobre o conceito de infinito. Né? O conceito de infinito é bem antigo, né? Existe há muito tempo o conceito de infinito e não é, não é uma coisa simples assim da gente entender a questão de infinito, porque a nossa consciência, tudo que a gente conhece é finito, né? Tudo que a gente vê, tudo que eu estou vendo aqui no espaço que eu estou é finito, né? Então é um pouco difícil a gente aceitar, né? Sem aceitar de maneira tranquila tudo que a gente for falar sobre infinito, né? Porque a nossa consciência já é limitada, tudo que a gente conhece é limitado, é finito, né? Então, é, Giordano Bruno, ele argumenta que o universo era infinito e que continha um número infinito de números. Né? Foi aqui que surgiu, né, lá na antiguidade. Né, George Bruno ele começou a falar um pouco sobre infinito e que existia muitos universos, e que cada universo existia vários mundos e que esses mundos eram é, tinha seres com inteligência e tudo mais. Aí já envolvia Deus, de que Deus ele é o centro do mundo e que não é o centro do mundo. A gente vê que sempre teve isso, né, durante a nossa história como humanidade. Então, essa questão de o mundo é infinito, ter coisas infinitas, já foram começando a mexer com muitas outras coisas. E Galileu levantou a questão de que os números inteiros, né, que é um, 2 e 3, era infinito, maior do que o, os números perfeitos, né, dos quadrados perfeitos, né, que são 2, 4, 9. Então, só para deixar um pouquinho mais claro, ele se questionou sobre os números inteiros ser maior ou menor do que os números dos quadrados perfeitos. Né? E ele percebeu que era infinito e que não queria mexer com coisa de infinito. Né? As conclusões dele, ao pensar isso, foi que o infinito era uma coisa que deveria ser evitada. Né? Que o infinito era uma loucura, que a gente não pode mexer no infinito. Então aí surgiu, né, depois de muitos filósofos, muito matemáticos já ter mexido um pouco sobre infinito, surgiu George Cantor, que ele foi o primeiro a, a ter teorias, né, mais consistentes acerca dos números, dos conjuntos, e isso mexeu também com a dimensão do infinito. Então Cantor, ele, com a sua teoria de conjuntos, ele conseguiu falar um pouco mais sobre infinito e dar teorias mais concretas. Então, para falar um pouco sobre o significado da palavra infinito, é que é imenso, imenso, incalculável, imensurável, que não tem limite, infinito. Né? Então, não tem como a gente calcular o infinito, não tem, né? Então, aprofundando já um pouco mais sobre George Cantor, ele é o homem que colocou o infinito no bolso, né? Com a sua teoria, ele realmente conseguiu criar muita coisa nova, né? A partir da sua teoria. No início do século, desafiou o senso comum ao descobrir números que a imaginação matemática ainda não alcançava, né? Porque realmente, né, a gente for brincar com números, a gente vai conseguir chegar na conclusão de que existe finitos e infinitos de coisas infinitas, né? Então, é uma loucura. Desde que o homem aprendeu a pensar, poucos conceitos perturbaram tanto seu espírito quanto o infinito. Um exemplo simples são os números inteiros, e assim por diante. A sequência nunca acaba, né? A sequência dos números inteiros nunca acaba. E assim por diante, né? Existe número um, 2, 3, 4, 5, e sempre vai existir mais números, né? Não tem, a gente não consegue chegar numa coisa finita, né? É infinito. A sequência nunca termina e não se pode imaginar um número que seja maior que todos os outros, né? Então, eu não consigo pensar em um número que é maior que todos os outros números, porque quando eu penso em um número, sempre existe um número maior que outro número, né? Então, era assim que se pensava no início do século XIX. O fato, porém, é que há números ainda maiores, como se além de um infinito houvesse outros infinitos, né? É um paradoxo isso, né? É um paradoxo, mas o Kant ele conseguiu desenvolver algumas teorias.
Por exemplo, existe o número 0 e existe o número 1. E entre esses dois números, existem outros números, né? Entre 0 e 1 existe, vamos supor, o número 0,014882 e sempre vai, né? Sempre. Então, esses números aqui, né? O número 1, 2, 3, 4, 5 já é uma coisa infinita, mas só entre o número 0 e 1 existe outro infinito. Então é como se existisse um infinito e dentro desse infinito houvesse outro infinito. É uma loucura, né? Um pouquinho. Fui tentar explicar para minha irmã, ela não conseguiu compreender direito, né? E ela já diz, não quero prestar atenção mais, né? Só quando eu falei que existiam infinitos maiores que outros infinitos maiores, né? Porque infinito não tem como calcular, né? Então ela já disse, não gosto desse negócio de matemática, não quis mais saber. Mas é isso, né? Então, Cantor emparelhou os números inteiros com os números menores que 1 e constatou. Depois de esgotar a lista dos inteiros, ainda havia menores que 1 para emparelhar. Então, quando a gente for emparelhar, né, os números 1, 2, 3, 4, 5, a gente for tentar escrever todos até o infinito, a gente ainda ia estar colocando ainda os números entre 0 e 1, né? Então, não tem como a gente tentar escrever esse infinito, porque já. E esse infinito aqui acabar, né? Não tem como acabar. Nenhum dos dois. Os dois são infinitos. Então a conclusão é que o número desses, os números apenas 0 e 1, era maior que o infinito dos números inteiros, né? Então, sempre vai ou existir números entre 0 e 1, né? Sempre, sempre, sempre. Não sei se é aqui, vamos dar uma olhada no slide. Depois de assimilados, os métodos cantorianos se mostraram perfeitamente práticos e muito úteis, né? A teoria de Canto realmente chegou a ser úteis, né? Apenas a título de ilustração, eles serviam à base a recente teoria dos fractais, que representava um notável avanço no conceito de dimensão. Né? Então, só um exemplo, né? Uma casa tem a dimensão 3, porque tem largura, porque tem comprimento, porque tem altura. Uma folha tem dimensão 2, né? Tudo tem um comprimento, mas há objetos difíceis de classificar, como os alvéolos pulmonares, né? Não, a gente não consegue dar uma dimensão para eles também. Por seres ramificados como uma árvore, diz que a sua dimensão é fracionada. Alguma coisa entre uma área e um volume, e é denotada por algum número entre 0 e 3. Isso, por assim, mostra que Cantor ajudou a ampliar os cálculos que a matemática é capaz de fazer, né? Então, a teoria de Cantor, né, de que existem infinitos, foi uma coisa que pôde ampliar o que a matemática já fazia. Ainda mais importante que esse lado prático, porém foi uma mudança de fundo na maneira de ver os números, né? Mudou totalmente a maneira de como a gente, né, via os números a partir dessa dimensão de infinito. Que, curiosamente, o melhor caminho para entender a visão moderna é relembrar como os números eram usados na pré-história. Então, como era que os números eram usados na pré-história? Existia, vamos supor, o pastor com as ovelhas. Né? Existia o pastor que tinha suas ovelhas. E como era que ele ia contar as ovelhas se não existia número, se ele não conhecia os números, né? Então ele pegava uma pedra e à medida que ia passando tinha um curral, né? Então as ovelhas iam saindo e para cada ovelha que saía, ele colocava uma pedra, né? E tudo isso era para que nada saísse fora do controle. Mas é mais ou menos isso que a matemática moderna entende por número, uma espécie de comparação entre conjuntos. O conjunto de pedras e de vacas, né? Vacas, cabras, tanto faz. É fácil perceber que, para contar os infinitos números de 0 e 1, Canto repetiu o procedimento daqueles pastores, né? Então, para
contar os números de entre 0 e 1. Canto fez o mesmo procedimento que esses pastores da pré-história faziam. A diferença básica é que, com as pedras, ele usou números inteiros. Sua sacola era infinita e sua pedra abstrata, mas seu objeto, desde o infinito, era compreender os números comuns, ou pelo menos uma categoria rebelde dos números comuns. Então é muito difícil, não tem como a gente contar uma coisa infinita porque é infinito, né? Então, para eu contar o infinito, eu vou precisar de uma sacola infinita, se eu for contar da forma que os pastores é, né? Então, um exemplo bem claro, né? Para terminar, vou dar também um exemplo sobre a raiz de 2. À primeira vista, é um número trivial, para todos os efeitos igual a 1,41. Né? Então, se eu for tirar a raiz de 2, vai dar 1,41. O problema é que 1,41 ao quadrado dá 1,9881. E não 2, como deveria acontecer se a gente for procurar a raiz. A resposta exata, na verdade, nunca poderia ser escrita e o mesmo valor vale a maior parte dos números entre 0 e 1. Pelo simples motivo de que raiz de 2 tem infinitos algarismos. Existem fórmulas para se calcular quantos algarismos se queiram. Por exemplo, com 10 casas decimais, o número seria 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6. Mesmo assim, seu quadrado é 1,99997. Né? Então, não tem como pegar, tirar a raiz de 2 e depois fazer a raiz, tirar o quadrado desse número, ele não vai dar 2. Por quê? Porque a raiz de 2 é uma dízima, né? Uma dízima. Então, a raiz de 2 seria algo infinito, né? Então, só a raiz de 2 já daria uma dízima que seria infinita, né? E então é interessante demais, né, gente? A gente entender assim um pouco sobre infinito. Existem infinitos maiores que os infinitos. Isso é verdade? Talvez não, né? Fui pesquisar um pouco sobre isso, né? Perdão por não trazer algo assim tão claro, mas eu tentei procurar algumas coisinhas bem interessante, mas não achei muita coisa na internet. Os vídeos no YouTube era tudo antigo, então procurei em livros, né? Infelizmente não estou na biblioteca da UPE para procurar algo melhor, mas só para explicar um pouquinho mais, né? Não, a gente não pode falar que o infinito é maior do que outro infinito, mas a gente pode dizer que o infinito fica mais rápido que outro infinito, né? Acho que deu para entender. Um pouquinho que se eu tenho um número de 1, 2, 3, isso é um conjunto numérico, mas tem um conjunto que pega os números positivos e os números negativos. Então, o conjunto que pega números positivos e negativos é maior do que o conjunto que pega só números positivos? Não, ele não é maior, porque ele é infinito. Então, não tem como a gente calcular o que é infinito, mas ele pode ficar infinito mais rápido. Então é isso, gente, meu seminário. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, porque realmente é um pouco difícil de entender. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no. Enfim, perguntar, tem o WhatsApp, tem tudo mais. É isso, tamo junto, é nóis.